Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e hoje eu quero trazer para vocês o comentário de uma das palavras mais importantes para as pessoas que, por exemplo, querem frequentar uma igreja evangélica, querem aceitar a Cristo, querem buscar a Deus. Por quê? Porque é inevitável que venham os escândalos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? Antes eu quero que você curta, inscreva-se, compartilhe, mande para os amigos, mande para as pessoas que gostam da palavra de Deus, porque é importante nós termos mais conhecimento das coisas do reino de Deus. Eu tenho comentado até com algumas pessoas essa efervescão que nós estamos vivendo aqui, política e tudo mais. Eu creio que o cristão pode até se manifestar, a gente pode pedir muitas coisas aí nas ruas, vamos assim dizer, mas nós não podemos esquecer que o nosso reino não é aqui. Que Jesus, ele não veio para nos livrar do poder desse governo da terra, ele veio para nos livrar do poder do governo das trevas, principados e potestades, tá bom? E que nosso lugar não é aqui. Claro que nós devemos manifestar nossa fé, manifestar nossos direitos civis, mas precisamos tomar cuidado, tá bom? Porque tem muita gente que está se afastando até de Deus, causando sérios problemas pela própria vida espiritual dela, tá bom? Então vamos entender um pouco mais do reino de Deus. Dá aquele like, curte, compartilha, inscreva-se, o canal tem crescido, mas acho que deu uma parada, uma semana que não chegou ninguém. Vamos lá, vamos pedir aí para as pessoas se inscreverem, você que assiste, inscreva-se, curte, compartilhe, isso é importante para nós. Vamos pegar essa parábola? Parábola do joio e do trigo, Mateus 13, verso 36. Eu vou direto para a explicação, porque na parábola, Jesus fala que um agricultor, ele plantou uma boa semente, porém, quando ele acordou no outro dia, havia joio misturado. Então, vamos ler tudo, vai, 13:24. Propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente no campo? Por que então o joio? Ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: eis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para não colher o joio, e não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molhos, e lance-o para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então note que os homens dormem, literalmente. Os homens dormem, e o inimigo semeia. Eles mesmos disseram: Senhor, mas quando a gente estava acordado, a gente viu que o Senhor colocou coisa boa. Só que aí eles dormiram, veio a noite, o inimigo semeou de noite. O próprio Senhor Jesus diz que tem que se trabalhar de dia e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Geralmente, antigamente, mas o pessoal, os bandidos, os salteadores, eles utilizavam mais a noite para roubar, para fazer as coisas. Ainda hoje também é um pouco maior, mas já escambou tanto o mundo que já perderam até a vergonha nesse sentido. Mas geralmente a noite simboliza as trevas. Então aqueles homens falaram: então vamos arrancar logo. Ele falou assim: não, porque você pode arrancar o trigo junto. Eu já peguei muitas pessoas que se escandalizaram e que nem querem saber de igreja evangélica, que nem querem saber mais de pastor, de igreja, de obreiro, de bispo, de apóstolo, porque viram coisas erradas acontecerem dentro da igreja. Só que interessante que primeiro essas pessoas não veem que elas também fazem coisas erradas, estando dentro de uma igreja evangélica ou qualquer outra denominação. Mas o pior é que realmente isso acontece. Tem muitas pessoas que não foram colocadas por Deus no ministério, na obra. Pessoas não foram colocadas por Deus, foi o inimigo que colocou. E colocou o quê? Para justamente causar os escândalos, afastar pessoas do reino de Deus. Mas por que não se arranca essas pessoas? Porque tem pessoas, às vezes, que você olha, isso já aconteceu muito comigo como pastor. Tinha umas pessoas que eu falava: nossa, essa pessoa vai ser, nossa, um grande obreiro, nossa, esse pastor aí vai ser muito, muito grande. E passado um tempo, aquela pessoa simplesmente perdia a cabeça, saía da igreja, fazia barbaridade. E tinha pessoas que você olhava assim: rapaz, isso aí nunca vai se firmar, rapaz, isso aí nunca vai ser nada, isso aí não tem jeito não.
E daqui a pouco a pessoa vai e vira uma bênção. Imagine se você tivesse tirado aquela pessoa. Entendeu? Às vezes tem, um grupo de 5 pessoas na igreja, de jovens, um exemplo. Vou dar um exemplo de jovens. E aí você fala, poxa, aquele jovem ali é ruim, que ele não presta. E você às vezes, vamos tirar ele. Às vezes ele se torna uma bênção. E aquele que você acha que é o santo dos santos, ele depois causa um grande problema. Mas eu também já vi gente que tinha aparência de santidade e depois causar um sério problema também. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí Jesus ele traz a explicação dessa parábola. Vamos lá. 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu e disse: o homem que semeia a boa semente é o filho do homem, é Deus, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, o que é os que causam escândalo? São as pessoas que estão na igreja e cometem graves e sérios pecados. Essas pessoas causam escândalo. São as pessoas que agem de maneira equivocada, de maneira louca. Essas pessoas vão ser tiradas do reino de Deus. No tempo de quem? No tempo de Deus. O próprio Senhor Jesus diz em outra passagem que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios, Senhor, mas eu fiz milagres, maravilhas, eu que sou pastor. Às vezes eu tomo muito cuidado, porque às vezes Deus nos usa para fazer uma cura, uma libertação, para fazer um milagre na vida de uma pessoa. E a gente não pode se acomodar nisso. Porque muitos dirão: mas eu fiz milagres. Jesus fala: mas eu não te conheço. Por quê? Pela prática daquela pessoa. Muitas vezes a gente é usado por Deus para fazer algo, mas as nossas práticas, quando a gente está sozinho na internet, quando a gente está sozinho em casa, quando a gente está na igreja, a nossa maneira de tratar as pessoas, nosso comportamento, aí então nós realmente podemos praticar a iniquidade e causar escândalo, fazendo com que as pessoas não queiram saber de Deus. Até uma coisa muito importante, você que se diz cristão, se diz de Jesus, você tem que tomar muito cuidado. Eu já vi, por exemplo, eu já dei cursos para obreiros, Um dia eu estava numa reunião de obreiros, uma tia falou: o que eu faço nas redes sociais, o que eu faço fora da igreja não tem nada a ver com o que eu faço aqui. Eu falei: aí que você se engana, tem tudo a ver. Eu já cansei de pegar pessoas que falam assim: Deus me livre de ser crente, porque é aquele pastor ladrão. Deus me livre de ser que nem aquela obreira lá, que estava na igreja lá e vivia traindo o marido dela. Deus me livre de ser que nem aquele irmão lá, que estava na igreja e era caloteiro. Deus me livre, aquela irmã lá, na igreja era uma coisa, se fazia de santa e depois pegava fogo lá na rua, lá fazendo coisa errada. Quer dizer, quantas e quantas pessoas não querem saber do reino de Deus, estão se escandalizando. Eu já vi pessoas também saírem da igreja por causa de bispo, de apóstolo, de pastor, de obreiro, de missionário, de diácono, de diaconisa. Quantas pessoas se escandalizaram porque viram o joio, tá? Só que aí teve até uma situação um dia de uma pessoa falou assim: tem muito bandido, muito ladrão na igreja. Eu falei assim: mas tem muito trigo também, e você sabe porque você já viu. Eu já vi obreiros, pelo amor de Deus, obreiros assim, sabe, de excelência, membros fiéis a Deus, pastores dedicados ao Senhor, que passam maior lutas, aflições, angústias, necessidades até mesmo por causa do Senhor Jesus. Então, quer dizer, depende daquilo que você olha. Talvez você está me assistindo aí e você saiu da igreja porque um pastor isso, aquilo outro, mas quantos obreiros de Deus você viu? Quantos membros de Deus você viu? Ou outros pastores de Deus que você viu? Talvez o que te batizou foi uma bênção, aí veio outro, ou talvez o que te batizou não era uma bênção, mas veio outro e mostrou a diferença. O problema é que o diabo vai fazer você olhar para aquele que causou escândalo, assim como tudo na vida. Às vezes a gente tem tantas coisas boas na nossa vida e a gente olha somente para o problema, somente para aquilo que está errado, ou para uma falha que nós temos, ou para uma deficiência que nós temos, e ao invés de a gente olhar para o todo, tá bom? Então fica com essa mensagem. E deixa Jesus, é Jesus que vai fazer a separação. Ele até fala aqui, e lançará, 42, e lançará na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então deixa Deus fazer essa seleção. Você tem que olhar para Jesus, Hebreus capítulo 12, verso 2. Você tem que olhar para Jesus em qualquer igreja que você estiver, em qualquer denominação. Você tem que olhar para Jesus, tem que prestar atenção na palavra e se encher do Espírito Santo. Quem vai dizer se é joio ou trigo é Deus. Agora, em vez de você ficar julgando, aquele é joio, aquele é trigo, a Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo, para ver se você não é joio. Joio só tem aparência, mas ele é seco, não tem semente. O trigo, ele tem semente, ele produz. Jesus diz, aquele que está em mim, ele produz muito fruto. Então foque mais em você. Eu que não quero ser o joio, eu quero ser o trigo que vai fazer a diferença, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar sobre essa palavra? Querido Deus, amado Pai, eu oro para que cada pessoa que está aqui comigo agora, ela possa ser, meu Deus, o trigo, meu Pai, porque o joio, quem coloca é o inimigo. Meu Deus, nos livre desse mal. Pai, pessoas colocadas, plantadas na igreja pelo inimigo. Meu Pai, mas nós não, somos o trigo. Eu quero, Pai, a cada dia produzir a 30, 60, 100 por um. E que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira muito especial. Que o Senhor venha derramar da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção. E que o Senhor, meu Deus, nos ajude a examinarmos a nós mesmos. E que cada dia mais possamos produzir no Teu reino, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que bom que você ficou aqui comigo. Se você ficou até o final, se você pegou essa oração, se você ouviu a palavra, curte, compartilhe, dá aquele like, comente o que você aqui entendeu da palavra. É importante para mim que você comente, né? Tem aqui vídeos com 200 visualizações. Se todo mundo comentasse, ou a metade que fosse, 100 pessoas, você que assistiu, curte, se inscreva no canal, mande aí para os grupos da sua casa, da sua família. Isso ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe muitíssimo, bênção de Jabes, que Deus amplifique os seus termos, que Deus coloque as mãos sobre você, que Deus te livre de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta, em nome de Jesus. Fique na paz, abençoe. Tchau.